Olá, bem-vindos a mais um estudo aqui do Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é bem curtinho, mas olha, de uma profundidade imensa. A segunda carta de João. Vamos explorar como o apóstolo junta dois conceitos que hoje em dia, muitas vezes parecem até opostos: o amor e a verdade. Ok, vamos direto ao ponto. João não perde tempo e já chega com uma definição que meio que vira o jogo. O amor para ele não é um sentimento vago, solto no ar. É uma ação, sabe? É uma caminhada de obediência. E essa é a base de toda a nossa conversa de hoje. O amor na Bíblia é um ato de obediência. E isso nos leva direto para o primeiro grande pilar da mensagem de João: viver em amor. Ele faz questão de lembrar que isso não é um mandamento novo, não. É algo que está no coração da fé desde o princípio. O chamado é para uma vida que não só sente amor, mas que é movida por ele. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Quando a Bíblia fala de amor, especialmente aqui com João, ela não está falando daquelas borboletas no estômago ou de um carinho que vai e vem. Não, está falando de uma escolha consciente, uma decisão de agir de acordo com o que Deus nos pede, mesmo quando a gente não está com vontade. É um amor ativo, que se sacrifica. Certo, o princípio está claro, né? Mas a aplicação? A aplicação é o verdadeiro desafio. Como é que esse conceito de amor como obediência sobrevive num mundo que tem ideias tão diferentes sobre o que é amar? Quais são as barreiras que a gente enfrenta hoje? Bom, o primeiro grande desafio é a nossa cultura, que o tempo todo reduz o amor a apenas um sentimento. Se eu sinto, é amor. Se eu não sinto mais, o amor acabou. Essa visão torna o amor uma coisa super instável, egoísta, que é exatamente o oposto daquele compromisso firme que a Bíblia descreve. Outra barreira é o individualismo. Essa cultura do eu primeiro, sabe? Ela bate de frente com a ideia de um amor que se sacrifica, que coloca a comunidade e o outro acima de nós mesmos. O amor bíblico é comunitário na sua essência, mas a gente vive numa era que celebra a autossuficiência a qualquer custo. E o terceiro desafio, que talvez seja o mais sutil, é o relativismo. Aquela ideia de que não existe verdade absoluta. Isso vai corroendo a base do amor bíblico. Porque, pensem bem, se não existem mandamentos claros de Deus para a gente obedecer, então o amor vira qualquer coisa que a gente queira que ele seja. Ele perde o seu norte, a sua definição. Agora, olha que interessante esse contraste aqui. De um lado, a gente tem o amor bíblico, uma ação guiada pela verdade com foco na comunidade. Do outro, a visão moderna, uma emoção guiada pelo eu com foco total no indivíduo. São dois mundos, percebem? Completamente diferentes. Então, como é que a fé responde a esses desafios? Ela nos lembra que o próprio Cristo definiu o amor como obediência. Ela nos lembra que a fé é para ser vivida em comunidade e não isolada. E, principalmente, que o amor de verdade não é só de palavra, mas é de ação e é guiado pela verdade. É a verdade que dá o chão firme para o amor. E essa menção à verdade é a ponte perfeita para o nosso segundo pilar: permanecer na doutrina. João deixa muito claro que não basta só amar de qualquer jeito. Esse amor precisa ter um fundamento, uma raiz bem sólida no ensinamento de Cristo. A linguagem que o João usa aqui é forte e sem rodeios. Ele diz que ir além ou se desviar do ensinamento central de Cristo significa perder a comunhão com o próprio Deus. Isso mostra que a doutrina não é um detalhezinho, um item secundário, é uma questão de vida ou morte espiritual. E assim como aconteceu com o amor, viver essa firmeza na doutrina também enfrenta umas pressões enormes hoje em dia. O que tenta nos puxar para fora desse caminho seguro da sã doutrina? O primeiro desafio é essa constante avalanche de novidades teológicas. Sabe? Ensinos que parecem super atraentes, modernos, mas que no fundo distorcem o evangelho. Essa busca sem fim pelo que é novo muitas vezes nos faz abandonar aquilo que é eterno e verdadeiro. Junto com isso, vem a imensa pressão da cultura para a gente se conformar, para se encaixar. A sociedade nos incentiva a adaptar a fé, a deixar ela mais aceitável, a diluir as verdades que parecem um pouco ofensivas para o espírito da nossa época. E essa pressão, gente, é constante. E, por fim, um perigo que vem de dentro da gente, a apatia. O simples cansaço, a falta de interesse que nos leva a pensar que, a doutrina não importa tanto assim. Muitos acabam abandonando a verdade não por causa de uma grande crise, mas por pura conveniência e indiferença.
E as respostas da Escritura para isso são bem diretas. Elas nos lembram, lá com Paulo, que o Evangelho é imutável e que a gente não deve se conformar com o padrão deste mundo. E, acima de tudo, o próprio Jesus ensina que permanecer nele é a única garantia de comunhão com o Pai. E assim a gente chega à nossa reflexão final, ao coração da mensagem de 2 João. A grande revelação aqui é que viver em amor e permanecer na doutrina não são 2 mandamentos separados que correm em paralelo. Não, eles são uma coisa só, uma conexão que não dá para dividir. Então, o ponto crucial é este. Se a gente tenta amar sem ter a verdade como guia, nosso amor vira puro sentimentalismo, sem base, sem direção. Por outro lado, se a gente tenta descender a verdade sem amor, a gente se torna frio, duro, legalista. Um precisa do outro para ser de verdade. Vamos pensar nesses 2 conceitos como os 2 pilares que sustentam a vida cristã: amor e verdade. Não é uma questão de escolher um ou outro, mas sim de abraçar os 2 em um equilíbrio perfeito. Porque se a gente tirar um deles, a estrutura toda desmorona. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Nas nossas vidas, nas nossas comunidades, na nossa interação com o mundo, como é que a gente pode ser pessoas que andam tanto em amor quanto em verdade? Como podemos manter esses 2 pilares bem unidos quando tudo ao nosso redor parece querer nos forçar a escolher entre eles? Essa é a jornada.